Olá, meninas! Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao livro Especialista em Pessoas. E hoje nós estudaremos o capítulo 6. E esse capítulo, ele tem como título A Trilha da Vida. E aí, como sempre, eu vou estar lendo para vocês a frase inicial desse capítulo, que é a seguinte: a felicidade não está no fim, mas no caminho. E essa frase, assim como o título do capítulo que fala sobre trilha, a trilha da vida, ela vem para nos mostrar que por melhor que seja o destino final, por melhor que seja o objetivo que a gente almeja, não é o chegar lá que tem o maior significado. Pelo contrário, é o trajeto que vai sendo feito, é todo esse caminho que vai sendo feito que agrega valor e ensinamento para a vida da gente. Um exemplo muito bom sobre isso é quando nós vamos fazer uma viagem. O destino é muito gostoso, aproveitar aquela viagem sim é muito gostoso, mas também é muito bom o planejamento, a escolha do destino, os locais que você vai visitar, que a gente vai visitar, os restaurantes que vamos ir, as fotos que vamos tirar, todo esse planejamento, todo esse roteiro que é feito previamente também é muito gostoso. Ou ao planejar uma festa, é muito maravilhoso esse caminho que é feito, a escolha de cada detalhe. É tão bom quanto o objetivo final. E, inclusive, quando a gente faz uma festa, quando a gente faz uma viagem, quando a gente chega lá, passa tão rápido, acaba tão rápido, mas o processo de criação de roteiro, de escolhas, ele demora um tempo maior e é durante esse tempo que a gente vai aproveitando. Se a gente souber olhar as maravilhas que tem no caminho, no percurso, no processo até a gente chegar ao ponto final. São tantos os exemplos que a gente tem sobre isso, né? Quando nós vamos fazer uma trilha ou ir de carro passear em algum lugar, se nós pararmos para olhar pela janela, para observar a vista, a gente também vai encontrar durante o trajeto coisas maravilhosas, tão maravilhosas quanto o destino final. E quem sabe, quando chegarmos ao destino final, e se a gente parar para refletir, relembrar o que foi percorrido no caminho, é muito provável que talvez a gente tenha visto no caminho coisas muito mais interessantes. E com relação a isso, vejam o que o autor fala na página 145. Lembre-se, você só muda aquilo que identifica. Sendo assim, é essencial você conseguir se situar, identificar a fase atual e seguir em frente, caso seja necessário. E qual é o paralelo que a gente pode fazer de tudo isso que eu falei na minha introdução com essa frase do autor? É que durante esse percurso, durante a programação, que a gente consegue perceber as coisas e ir superando. Por exemplo, igual eu citei a viagem. Se você, no meio do seu planejamento da viagem, você descobre que vai estar chovendo naquele destino, você pode trocar um passeio que você ia fazer ao ar livre para um passeio no museu, em algum lugar fechado. Então, veja como que é percorrendo que você consegue descobrir as coisas e superar todo desafio que vier a aparecer. Assim como um corredor. Hoje em dia as pessoas estão nessa vibe de corrida. E é durante uma corrida menor que você vai perceber os seus limites e superá-los, para algum dia você fazer uma corrida maior. E quando você cruzar a linha de chegada, você vai lembrar de como foi a primeira corrida, de como foi o treino, de tudo que você teve que passar, de tudo que você teve que superar antes de cruzar aquela linha de chegada. Então, é assim que a gente tem que observar a nossa vida. A trilha que é feita até a gente conseguir o que a gente
vê como ponto final, que a gente vê como a linha de chegada. E aqui é importante a gente ter consciência de que só é possível a gente alcançar alguma coisa passando por essas etapas. O jogador de futebol, ele tem que treinar antes de um jogo valendo. Nós temos que passar por essas fases para a gente chegar lá. Para você viajar, você tem que comprar a passagem, você tem que saber de onde você está partindo, por onde que você vai passar e para onde que você vai chegar. E a natureza, ela é tão perfeita, Deus faz tudo tão perfeito, que a gente consegue observar isso através da natureza. Uma planta frutífera ou uma planta de flor, uma planta, antes dela ser o que ela é e exercer a função que ela veio exercer, por exemplo, a árvore de maçã, né? Uma árvore de uva, enfim, qualquer árvore frutífera ou qualquer árvore de outra espécie, ela antes de ser isso, de gerar a fruta, de gerar a flor, ela precisou de ser uma semente. Ela precisou de ter uma terra frutífera, porque não é qualquer terra também que ela vai frutificar. Inclusive tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. É preciso ter uma terra bem arada, bem cuidada. É preciso que ela entre em contato com essa terra, que ela receba sol, que ela receba chuva. E aí, devagarzinho, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daí vem os insetos, atrapalham, ela tem que superar isso também. E aí, depois que ela tá grande, ela vai dar folhagem. E aí, depois que ela vai dar o fruto. E aí que ela vai exercer o papel dela, que é frutificar. Mas antes disso, ela teve que passar por todo esse processo. E se não fosse esse processo, se ela não tivesse trilhado por esse caminho, ela não conseguiria exercer a função dela. E assim também somos nós. E o autor também fala sobre isso na página 147. Covarde é aquele que não abre novos caminhos na vida, nem emprega as suas forças para enfrentar os obstáculos dessa estrada. Pesado, né? Profundo, né? Assim também é a borboleta. Ela tem que passar por um processo que é doloroso, que é difícil, que é custoso, mas só assim ela consegue se transformar no que ela nasceu para ser. Então, nós precisamos trilhar esse nosso caminho. Nós precisamos enfrentar tudo que tiver no nosso processo antes de nos transformarmos em borboletas. E essa frase também é muito pesada porque ela fala para nós, ela nos tira do nosso lugar de conforto, ela nos tira do nosso lugar de justificativa e nos leva a exercer o nosso caminho com todas as dificuldades. Esse livro, ele nos ensina a ser especialista em pessoas, mas antes de sermos especialistas em outras pessoas, nós precisamos ser especialistas em nós mesmos. E aqui entra o ponto que eu acho que é o mais importante de tudo, assim, que é o autoconhecimento. Tem um livro do Jordan Peterson, esse aqui, ó, 12 regras para a vida, que uma das regras que ele traz é que antes de você querer mudar o mundo, antes de você querer consertar o mundo, arrume a sua cama. E por que que ele fala isso? Porque nós temos essa mania de querermos arrumar fora, de querer consertar a outra pessoa, de querer saber lidar com a outra pessoa. Mas e nós? E como nós estamos tratando as nossas dificuldades, as nossas individualidades? Será que nós nos conhecemos? Será que nós estamos sendo especialistas em nós mesmos? Porque nós também temos nossas dificuldades e damos também trabalho para o outro. Então, vamos consertar a nossa casa interior, que é o nosso eu. Vamos consertar a nossa cama interior. E isso vai facilitar em muito
para nós sermos especialistas em outras pessoas. E para sermos especialistas de nós mesmos, o Tiago Brunet, nesse livro, vai nos passar 3 fases, que são as seguintes. Primeira, aprendizagem e modelagem. Segunda, tentativas e frustrações. Terceira, descoberta de propósito. Quarta, aperfeiçoamento e treinamento. Quinta, alinhamento de comunicação. E a sexta, resultados. E a primeira frase, como o próprio nome já diz, aprendizagem e modelagem. Essa fase, ela acontece com a gente na nossa infância e na nossa adolescência, que é o momento em que a gente aprende sobre tudo, em que nos é ensinado. As crianças, elas são como folhas em branco. Elas aprendem o que é ensinado para elas e o que elas observam, que as crianças são muito observadoras, por isso que tem uma frase que diz que o exemplo arrasta, né? O exemplo ele também ensina. Então é aí que entra a modelagem, a aprendizagem com o que é ensinado e modelagem com o que a gente observa e repete, replica. E todos nós passamos por essa fase quando nós éramos crianças. E aqui é crucial entender que as pessoas que nos ensinaram o que ensinaram, que serviram de modelo para a gente, elas fizeram o melhor que elas podiam com as condições que elas tinham. E é importante a gente perdoá-las se esse ensinamento não foi tão bom, se essa modelagem não foi tão boa, mas também é importante termos consciência de que há resquícios desse aprendizado e dessa modelagem dentro de nós. E agora que somos adultos, nós precisamos identificar quais são esses resquícios e, ao identificá-los, exercer no nosso dia a dia, através das nossas ações, comportamentos que sejam contrários aos que a gente considera ruins e que a gente continue dando potência para aqueles que a gente considera ser bons. Mas o crucial aqui dessa fase é você entender isso, que você tem coisas dentro de você que você aprendeu quando você era criança e que isso está aí dentro e que o seu eu adulto ele precisa identificar e tomar uma decisão de como agir com esses comportamentos que foram aprendidos. E a fase 2 é tentativas e frustrações. Isso é o que acontece com todos nós quando a gente começa a crescer. Desde que a gente sai do colégio, né, que é o momento em que a gente sai ali daquela adolescência e vai tentar fazer um vestibular e vai entregar currículo para conseguir o primeiro emprego, aí já começam as tentativas e frustrações. E essa fase, ela está coligada com a fase anterior. Porque se você tem muitos traumas, essa fase de tentativa e frustração, ela vai ser mais difícil para você. Então é por isso que é importante ter a consciência. Você parar e analisar, refletir, tira um momento do seu dia e tenta observar se tem alguma coisa que você faz que veio lá da sua infância. E aqui é importante, se você identificar que tem algo a mais, que você procure um psicólogo, um profissional da saúde, para estar te auxiliando nesse caminho. Mas, voltando aqui para a nossa segunda fase, tentativas e frustrações. A vida adulta é feita disso. É vestibular, é emprego, é a pessoa que você escolhe para casar, para namorar, e aí termina o namoro, e aí termina o noivado. E aí o adulto ele vai fazendo esse jogo de tentativa e frustração, abrir uma empresa, criar um negócio, e é através da fase 2 dessa tentativa e frustração que nós entramos na fase 3, que é o propósito. A gente só consegue descobrir o nosso propósito errando e acertando, tentando e frustrando. É assim que é a vida. Hoje em dia está nesse hype, encontra o seu propósito, as coisas não vão cair do céu. É um trabalho de autoconhecimento. E, inclusive, esse é um tema muito profundo. Inclusive, o autor desse livro,
ele não se aprofunda sobre o propósito, ele indica um outro livro que, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui no Clube do Livro, comentem aqui se vocês querem, porque a gente está tratando agora do especialista em pessoas, e nesse livro não tem o aprofundamento. Então, eu também não vou aprofundar aqui, mas tenham consciência de que descobrir o seu propósito é algo que vem depois das suas tentativas e das suas frustrações. E a fase 4, treinamento e aperfeiçoamento. Gente, isso aqui é o que eu mais tenho falado dentro desse clube do livro. Tudo o que você vai fazer, você precisa treinar, 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 treinar. Não tem como. Esse é o segredo do sucesso para qualquer coisa que você for fazer. Pare e pensa, na sua profissão, quando você começou no primeiro dia, você não era bom do jeito que você é hoje. O que foi que aconteceu que você se tornou tão bom ou melhor do que você era antes? Foi porque você aperfeiçoou. E como que você aperfeiçoou? Repetindo isso, repetindo isso. Eu citei, inclusive, lá no livro O Milagre da Manhã, que a criança, quando ela vai aprender a andar, ela começa devagar e vai treinando, treinando, treinando. E, inclusive, depois, se você passar por algum acidente, alguma coisa que te limite a andar, e aí você vai fazer fisioterapia depois para recuperar os movimentos, né? Se for um caso reversível, é assim, é treinando, é voltando a andar. Lógico que com técnica, com um especialista, mas é assim. A mesma coisa é o inglês. Como que as pessoas aprendem a falar inglês? Treinando, estudando, treinando, treinando, treinando. As coisas na vida da gente, por mais que a gente estude a teoria, é na prática que a gente vê. Por exemplo, natação. Você vai aprender aula de natação na teoria. Aí o professor chega, te ensina todas as técnicas, todos os termos, como você dá a abraçada, como você faz. Mas se ele nunca te colocar dentro de uma piscina, você não vai aprender. E aí depois que você aprendeu, quanto mais você treinar, melhor você fica. O pessoal que entende de futebol fala que o Cristiano Ronaldo, ele não é uma pessoa que nasceu com o talento, mas que ele treinou tanto que ele chegou no nível das pessoas que nasceram com o talento. E é assim. Quando você chegar a um ponto de saber o que você quer da sua vida, seja em qual área for, e você quiser aperfeiçoar isso, é treinando, é exercendo dia após dia, dia após dia. Tem também uma história de que os Beatles, eles tocavam em barzinhos, assim, não sei se era em barzinhos igual no Brasil, mas era uma bandinha de garagem. E aí, quando eles tiveram uma oportunidade de tocar não sei quantas horas seguidas, quando eles voltaram para a cidade deles, eles eram um fenômeno. Por quê? Porque eles ficaram lá nessa cidadezinha muitas horas, muito tempo, tocando. E isso foi o treinamento deles. Então as coisas são assim. Se eu não me engano, foi Einstein quem disse que a vida ela precisa estar em constante movimento. É igual andar de bicicleta. E é assim. Você não vai se tornar um especialista em nada, e nem em você mesmo, se você não dedicar tempo para aquilo. Fiquem com essa frase. O nível do seu treinamento vai determinar o nível da sua fluência. E aqui, na quinta fase, que é alinhamento da comunicação, nós precisamos ter em mente o seguinte, que não adianta nada nós termos restaurado os nossos traumas, nós termos descoberto o nosso propósito, nós termos treinado o suficiente para sermos especialistas, para estar aperfeiçoado naquela área,
se nós não soubermos comunicar isso para o mundo. Olha só essa frase que o autor traz. Tudo que você faz comunica alguma coisa. Cuidado com isso. E é a mais pura verdade. É preciso que tenha coerência. É preciso que haja coerência entre tudo aquilo que você é por dentro, mas com tudo aquilo que você é por fora. Porque não adianta nada você não saber passar isso que você sabe. Vocês já tiveram a experiência de estudar com algum professor que tinha doutorado, PhD, enfim, era expert, mas que ele não sabia comunicar aquilo? É importante que o nosso externo ele esteja em coerência com o nosso interno, com aquilo que a gente quer passar. Se você quer passar uma imagem de serva do Senhor, que preserva o seu corpo, que tenha consciência que o seu corpo é um templo do Espírito Santo, você vai se vestir com um short de 10 centímetros, que nem parece um short, para não falar outra coisa. Se você quer passar a imagem de que você tenha um autocuidado, você vai sair de pijama sem escovar os dentes, com o cabelo sem pentear? Não tem como. É preciso ser coerente. E isso em todos os níveis. Vejam só, essa frase aqui, ela é muito famosa, que é a seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. A gente deve parecer aquilo que a gente é por dentro. Porque muitas vezes nós não temos a oportunidade de comunicar com palavras. E aí a gente vai comunicar com a nossa imagem externa. Porque existem várias formas de comunicação. E essa que é a nossa imagem, a nossa postura também, são formas de se comunicar. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que a gente saiba comunicar tudo aquilo que a gente é. E aí, quando você for abrir a boca para falar tudo aquilo que você treinou, tudo aquilo que você aperfeiçoou, as pessoas vão olhar e vão perceber que tem coerência. Quantas vezes você já viu uma pessoa e quando você conversou com ela, você percebeu que não tinha nada a ver? É por isso, porque a pessoa não sabia comunicar aquilo que ela era. Então, essa é mais uma das fases que o autor traz para nós. E, por último, a última fase, que eu acho que é a melhor, mas que, como eu disse no começo, ela não existiria, ela não se sustentaria se não tivesse todo esse caminho, se a gente não trilhasse todas essas fases anteriores. Mas aqui na sexta fase é o resultado. E o resultado, a gente pode usar a palavra consequência também para determinar o resultado. Só que a gente costuma usar resultado para quando é positivo e consequência para quando é negativo. E o seu resultado ou a sua consequência, ele está sendo coerente com aquilo que você plantou? Você realmente está tendo resultados favoráveis na sua vida? Profissional, pessoal, com Deus, com você mesma? Você considera que você está tendo resultados favoráveis? Ou você está tendo consequências devastadoras? Vamos parar um pouquinho e pensar sobre isso. E agora, para finalizar a nossa aula, como sempre, eu vou ler a frase final. Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas. Lembrem-se disso.